Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça. E eu, Matheus Torres. Somos licenciandos em Letras e em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora Joseleide Damascena, da Escola de Referência Ensino Médio, professor Alfredo Freire. O podcast de hoje vai ser da área de matemática e o assunto será Funções de Segundo Grau, parte 2. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos abordar as equações do segundo grau incompletas, que podem ser incompletas em B, quando o coeficiente B é igual a zero. Portanto, a equação toma a forma ax² mais c igual a zero. Toda equação incompleta em B possui duas raízes diferentes, opostas, ou são impossíveis de se resolver no conjunto dos números reais. Exemplo, seja a equação x² menos 4 igual a zero. Temos coeficiente A igual a 1, coeficiente B igual a zero e coeficiente C igual a menos 4. Não é necessário utilizar a Bhaskara para resolver esse tipo de equação. Basta passar o número 4 para o membro da direita, ficando x² igual a 4 positivo. Convertendo o quadrado em raiz, temos x igual a raiz quadrada de 4, cuja solução é mais ou menos 2. Equações incompletas em C. Quando uma equação é incompleta em C, ela toma a forma ax² mais bx igual a zero. Exemplo, seja a equação x² mais 4x igual a zero. Pela fatoração, retirada do fator comum dos termos, teríamos x, abre parêntese, x mais 4, fecha parêntese, igual a zero. Toda equação do segundo grau incompleta em C possui uma raiz zero e outra real. Em nosso exemplo, temos x igual a zero e x igual a menos 4. Então, concluímos que em uma equação do segundo grau incompleta, não necessariamente se resolve apenas por Bhaskara. As coordenadas do vértice de uma equação do segundo grau é o ponto mais baixo no gráfico quando a concavidade for para cima, ou o ponto mais alto no gráfico quando a concavidade for para baixo. O x do vértice é definido por x de v igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice é definido por menos delta sobre 4 vezes a. Esboçando o gráfico de uma função do segundo grau incompleta em C. Seja a função f de x igual a x² mais 2x. Tomando a equação x² mais 2x igual a zero, retirando o fator comum, no caso x, temos x, abre parêntese, x mais 2, fecha parêntese, igual a zero. Teremos, então, um x1 igual a zero e um x2 igual a menos 2. Logo depois, determinamos o discriminante. Delta seria igual
a raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Portanto, o delta seria igual à raiz de 4. Delta é igual a mais ou menos 2. O x do vértice menos b sobre 2a ficaria x do vértice igual a menos 2 sobre 2 vezes 1, que é igual a menos 2 sobre 2, igual a menos 1. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes a, que fica y do vértice igual a menos 2 sobre 4 vezes 1, que daria menos 2 sobre 4. Simplificando, ficaria menos 1 sobre 2. Desenhe o plano cartesiano de eixos x abscissas e y ordenadas. Lance as raízes x1 e x2 no eixo do x. Logo em seguida, o x do vértice e o y do vértice. Observe que o coeficiente A é positivo, portanto, a concavidade fica para cima. Para que o gráfico toque o eixo do x, passando pelas raízes, x1 igual a 0 e x2 igual a menos 2, faz-se necessário utilizar o valor de delta positivo, delta igual a 2. Caso contrário, o gráfico não tocará o eixo do x. Gráfico de uma função do segundo grau incompleta em B. Seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Tomando a equação x ao quadrado menos 4 igual a 0, passando menos 4 para o outro membro, temos x ao quadrado igual a 4, cujas raízes seriam x1 igual a 2 e x2 igual a menos 2. Determinando o discriminante, temos delta é igual a raiz de 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes, abre parêntese, menos 4, fecha parêntese. Portanto, o delta seria igual a raiz de 16. Delta ficaria igual a menos 4. No plano cartesiano, no eixo x das abscissas, lance as raízes x1 igual a 2 e x2 igual a menos 2. Encontrando as coordenadas do vértice, x do vértice seria igual a menos b sobre 2a. Portanto, menos 0 sobre 2 vezes 1. O x do vértice seria igual a 0. O y do vértice é igual a menos 4 sobre 4 vezes 1, que seria igual a menos 4 sobre 4. Isso me daria menos 1. Lançando as coordenadas do vértice no plano cartesiano e observando o coeficiente A, é possível desenhar o gráfico de concavidade para cima. Concluímos assim nossa experiência em funções do segundo grau. Agradecemos à professora Joseleide pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify e nos siga no Instagram, @ondas.saber. Até o próximo episódio.